com o Endrick ou sem o Endrick, Piperno. A gente espera uma postura da seleção brasileira que não foi falada pelo Ancelotti. A gente espera o Brasil malvadão. Na Copa do Mundo, vira todo mundo torcedor do Flamengo. Quer que o jogador, que o time abafe, que o time ataque, que o time tenha fome. Tipo o Canadá ontem. 1, 2, 3. O que o Brasil quer da seleção brasileira hoje com o Haiti é que tire a impressão que saiu na estreia. E se entrar o Danilo na direita e o Matheus Cunha no meio, resolveu o problema? Não resolveu o problema, mas eu acho o seguinte, o meu palpite, vai. O Endrick entra hoje no decorrer do jogo e o Endrick vira titular no jogo contra a Escócia. Eu acho que ele vai lançar o Endrick no segundo tempo hoje. Deve ter conversado muitas e muitas vezes com o garoto nesses últimos dias. Notem, todo dia tem alguma história de alguém que está lá falando de exigências que a comissão técnica tem feito para ele. Então, é claro que isso está sendo vazado, né? Isso está a tendência é uma forma de comunicação paralela aí que é feita. Olha, são recados, está faltando ele fazer isso, está faltando ele fazer aquilo. E eu discordo, aliás, de muita coisa que foi dita. De qualquer forma, eu estou imaginando que o Endrick seja seja tema de muitas conversas da comissão técnica e da comissão técnica com ele. Para quando entrar, que seja uma entrada definitiva. Endrick está sendo preparado para, no decorrer da Copa, virar titular. Então você vai ter que assimilar esses papéis. Ô, Morelli, desculpa, Pipo. Claro, não. Não, mas aí tem uma pegadinha. A gente tem aqui o duelo das posições feitas pela nossa ótima produção, que chega aqui às 5 da manhã, animadíssima com a Copa do Mundo, todo mundo de Maria Chiquinha verde e amarela. Porque eu perguntei se resolve o problema, porque a gente falou, e vamos ter que falar do Igor Thiago. Se ele mantiver o Igor Thiago, e é contra o Haiti, e no primeiro tempo o Igor Thiago for lá e fizer gols, também fica difícil, não é mesmo? Então, a questão a gente tem Igor Thiago para jogar de último, né? Como ele falou nas coletivas prévias. Igor Thiago, Endrick, Matheus Cunha ou Neymar. Hoje ele tem no banco, ele levou o Neymar, né? O Neymar está envolvido em papel bolha. Ele não tem bolha, mas ele está envolvido em papel bolha lá em New Jersey. Igor Thiago, Endrick ou Matheus Cunha? Eu acho que ele vai de Igor Thiago de novo. E aí, o Haiti pode ser o sparring dos sonhos, né, Morelli? Porque aí, se o Igor Thiago faz gol contra o Haiti, aí ele vai com a Escócia de novo. O sparring ideal é o Haiti. Se não jogar bola contra o Haiti, e eu acho que aí essa pergunta até nem cabe, porque qualquer um desses jogadores, se não forem capazes de fazer uma boa apresentação contra o Haiti, vem para casa, volta, fecha a mala, pega o primeiro avião, porque não dá. Qualquer jogador que quer atuar, Marília, tem a obrigação de fazer uma boa partida e de fazer gols. Eu penso que o Igor Thiago deixa o time para a entrada do Matheus Cunha. O Danilo falou alguma coisa disso, de ficar com a bola, de entrar dentro da área do adversário. Então, ele pode tentar ficar com a bola o mais tempo possível, que eu acho que é uma proposta para o Brasil nesta partida, e dar um passinho para dentro da área do Haiti. Eu acho que eu penso nisso. Se ele não tiver jogadas de laterais ou de profundidade pelas laterais, talvez o Igor Thiago não tenha função nenhuma nas bolas aéreas. Ele tentou uma cabeçada contra Marrocos e errou feio, né? Errou feio. Então, talvez ele não tenha utilidade nenhuma. Se ele preferir essa movimentação, Vinícius, Rafinha e Matheus Cunha, com o volante ou Danilo ou o Paquetá chegando para se juntar a esses três, ele tem a bola, ele tem a movimentação na entrada da área e ele tem a penetração de Rafinha, de Vini, o gol do Vinícius foi exatamente nessa penetração, né? Ele fez um gol quase que sozinho numa penetração ali pelo lado esquerdo. Então, se isso acontecer, a seleção brasileira vai fazer exatamente o que pensou o seu treinador. Ficar com a bola e entrar na área do adversário e aí fazer 1, 2, 3, que é o que o torcedor brasileiro espera. Eu acho que, além das posições que a gente está discutindo aqui, troca, sai, muda, a gente tem uma peculiaridade importante, Marília e Ivan, Piperno. A gente tem que ficar com a bola. A gente ficou pouco com a bola contra Marrocos. No primeiro tempo, deu um desespero danado, porque Marrocos vinha tocando, fazendo tabela, e o Brasil
correndo atrás, numa inversão total de valores. Eu acho que o Ancelotti quer recuperar isso, essa bola e esse toque de bola nessa segunda partida muito mais fácil do que foi Marrocos, Ivan. A gente está de volta aqui com o pessoal que estava no intervalo da LGTV. O Ivan, tá vendo aquela paisagem meio cinza? Daqui a pouco vai estar verde e amarelo. Ele já está na Filadélfia, daqui a pouco o Morelli vai para a Filadélfia também, onde o Brasil joga hoje, 9h30 da noite, no horário de Brasília, contra o Haiti. Só que ontem, aí na Filadélfia, o Brasil foi recepcionado quando chegou, o Morelli já estava lá, preparado para fazer a coletiva do Ancelotti, com festa na frente do hotel, as pessoas pedindo o Endrick. E quem não estava na frente do hotel, estava numa paisagem muito típica, né? Muito instagramável. Da Filadélfia, que é a estátua do Rocky Balboa. E diz, Moré, que quando você coloca... Que a estátua do Rocky Balboa, na verdade, dá azar. Então, teve torcedores brasileiros que foram lá e colocaram a camisa da Argentina no Rocky Balboa para dar azar para o Rocky, para a Argentina na Copa. Haiti. Eu vou dar uma dica para você. Não é para dar azar, é para ele ficar no banco. Quem sabe se você vai lá e coloca a camisa do Igor Thiago, quem sabe o professor vai e escala o Endrick. Não, pelo amor de Deus. O meu objetivo aqui não é ser contra jogador brasileiro. Não sou contra. Não podemos dar azar para nenhum, não. Campeão... Não é azar, é só não joga hoje. Mas assim, mas se colocar o Igor de Thiago, vai dar azar para ele. Não. Ele tem que ter sorte também, não tem que ter um pulo. Eu tô pensando o seguinte, quando vocês falaram sobre... você fez uma menção aí à escadaria de 72 degraus do filme Rocky Balboa, né, que tem uma estátua lá dele, que fica na frente do Museu de Arte aqui na Filadélfia. Isso. De fato, ontem, o Movimento Verde e Amarelo fez uma festa muito grande por volta das 5h30 da tarde. Eu até gostaria de dar um pulo lá antes para registrar, para gravar algum conteúdo. Não, então a entrevista foi 6h45, então a gente chega com uma certa antecedência para conseguir espaço. Aliás, o seu irmão estava lá, com o seu irmão nos 2 jogos. O seu irmão mais novo estava lá. Meu irmão está aí. Está fazendo a cobertura, Está fazendo a cobertura. Mas eu só gostaria de voltar a essa questão que vocês estavam debatendo sobre a possibilidade de jogar Igor Thiago ou Matheus Cunha. Sabe o que eu estou levantando uma enorme possibilidade? Eu não me surpreenderia se o Ancelotti jogasse com 2 homens de meio campo, com o Matheus Cunha sendo esse terceiro coringa entre meio campo e ataque, e entrasse com Vinícius Júnior, Igor Thiago e Rafinha. Sim. Esse quarteto ofensivo com essa composição do Matheus Cunha um pouco mais no meio campo. Eu acho que sim, Jogando ali com o primeiro volante, que ele insiste em ser o Casimiro, ele insiste que o primeiro volante dele é o Casimiro. Para mim, o Fabinho já teria espaço para entrar nesse time, né? E aí, alguém do qual eu aposto muito ainda é o Bruno Guimarães. Esse moleque joga muita bola, velho. Esse moleque tem uma qualidade... Ele é a melhor qualidade de passe hoje, uma das melhores qualidades de passe do futebol mundial. Pelo menos na Premier League ele joga assim. O fato é que no Brasil parece que não engrenou ainda. Mas ele tem muita qualidade. Muita qualidade. Então, para mim, contra o Haiti, uma equipe muito mais acanhada do ponto de vista ofensivo, né? Muito mais acanhada, não. É o que você falou. Se a gente montar um catado aí, em tese, o Haiti é uma das equipes mais fracas desse Mundial. Cara, vamos colocar 4 homens no ataque, que é como o brasileiro gosta de ver nossa seleção. E vamos logo emplacar uma goleada contra o Haiti para passar essa sensação ruim que nós tivemos contra Marrocos na estreia, para gerar uma esperança e para os ânimos ficarem um pouco mais tranquilos, para a gente enfrentar a Escócia de uma maneira mais tranquila. E aí, Piperno, eu gostaria de saber de ti, porque você não respondeu a minha pergunta. Você falou sobre a consideração do Ancelotti, que o Endrick foi ouvir o Ancelotti, né? Você acredita que essa entrevista contraditória que o Ancelotti deu, falando que o Endrick é isso, e por isso não vai jogar, ele está tratando ele, está querendo dar mais fome para o Endrick? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei qual vai ser o timing disso, eu vou utilizá-lo. Agora, eu não tenho pressa. Talvez a urgência de vocês seja maior do que a minha. Eu acho que ele não tem ainda a suficiente habilidade com o nosso idioma para explicar tudo isso de uma outra forma, mas eu acho que na cabeça dele tem muito disso. Agora, eu também acho, e falei sobre isso aqui outro dia, que o jogo de hoje vai marcar a despedida do 4-2-4 na seleção brasileira. Eu estou apostando muito nisso que você falou, e disse aqui outro dia, que para mim, dessa turma da frente, a troca não vai ser onde a gente espera, que era o trio de ataque. Para mim, a troca vai acontecer no Paquetá, entra o Matheus Cunha, porque ele sabe que contra o Haiti, o Brasil não vai ser atacado em momento algum. O Brasil não tem que ter tanta preocupação assim com
contenção de meio campo e, na verdade, por mais que o discurso seja politicamente correto e respeitoso lá com a Haiti e tal, o Brasil vai entrar para fazer saldo de gols. Se der tudo errado, for um desastre e o Brasil ganhar com aquele 1-0 chorado, vai ser uma grande frustração para ele, porque eu duvido que na cabeça dele a ideia hoje não seja a de fazer gols, gols e gols. E a gente tem uma vantagem. A gente tem uma frase do Ancelotti que falou do Paquetá. O Paquetá é um dos que não jogou bem. Foi um dos que ele apontou o dedo na primeira parte. Mas ele é um jogador importante. No primeiro tempo, teve seu melhor nível de jogo. Porque, de fato, ele jogou até deslocado pela direita. Né? Bom, no primeiro tempo, se a gente pudesse esquecer, né, deletar, resetar, a gente faria isso. Porém, quando ele fala em colocar jogadores mais frescos, eu acho que... Porque, assim, vamos voltar àquilo que a gente já falou. O jogo contra o Panamá mudou o alinhamento planetário do Ancelotti. Ele aposentou o esquema de jogo, ele trocou o lateral, ele perdeu depois o lateral contra o Egito. Aí ele trocou o meio de campo, ele pensou numa formação diferente de ataque, mudou a cabeça dele. O Matheus Cunha, por exemplo, foi um que era âncora do que era o que ele pensava de futebol e eu imagino que ele vai voltar hoje. Porém, o Brasil ainda tem uma vantagem. Vai entrar em campo sabendo quanto foi Marrocos e Escócia. Então essa nossa expectativa também de um time contundente, faminto, que vai atrás de 1, 2, 6 gols como o Canadá fez, talvez mude um pouco e volte para o pragmatismo que o Ivan está dizendo, meio monocórdico, meio morno demais para o que a gente está esperando na Copa do Mundo. Se o Marrocos vai lá e faz só 2-0 na Escócia, 2-1 na Escócia, o Brasil nem vai entrar com tanto sangue no olho assim, eu acho. Mas aí tem que pensar, né, Marília, que no jogo final quem pega o Haiti é Marrocos. Mas precisa entrar, né, Marília? Não dá pra você fazer uma segunda partida nesse... Gostaria, mas eu acho que... Só tô pensando aqui do jeito que ele fala, que ele cozinha essa primeira fase, que não se ganha na primeira fase, tenho medo que não entre. Mas se ele colocar a seleção brasileira de novo nesse banho-maria... pelo amor de Deus, né? Não dá. O Brasil tem que entrar com sangue nos olhos. O Brasil tem que entrar com um time definido. Por isso que eu falei na nossa abertura que o Brasil, que o Ancelotti parece estar meio perdidão, né? Porque assim, ninguém troca tantos jogadores, ninguém tem tantas dúvidas numa Copa do Mundo. Mas não teve tempo, treinou somente 1 ano com a seleção brasileira e aqueles jogos de data FIFA, chega num dia, vai embora no outro, não dá pra fazer nada. Mas ele tá há 3 semanas treinando a seleção brasileira. Ele tinha que ter menos dúvida. O Ancelotti tinha que ter menos dúvidas na seleção brasileira. Ele tem muitas dúvidas. Ele tem dúvidas na lateral, ele tem dúvidas na zaga, ele tem dúvidas no meio de campo, ele tem dúvidas na condução da bola, ele tem dúvidas no ataque. Ele tem muitas dúvidas. A gente esperava um treinador um pouco mais convicto e com uma formação ideal. Eu entendo que ele é italiano e a Itália joga assim. A Itália vai esbarrando e vai passando e vai chegando à final das competições. Mas a gente não pode correr o risco de aceitar, como ele respondeu tempos atrás uma pergunta sobre a Itália, que estava fora de mais uma Copa do Mundo, ele meio que balançou o ombro assim e falou, tá fora, né? Fazer o quê? Não é assim, né? Não é assim. O Brasil não aceita isso, pelo amor de Deus. O Brasil não aceita isso, eu acho que nem o italiano aceita. Mas ele, nessa tentativa, Ivan, de tá tudo bem, tá tudo calminho, ele balançou o ombro, 3 Copas do Mundo, a Itália fora, e o cara balançando o ombro assim, não dá. O brasileiro não aceita isso, não aceita isso. O jogo de hoje, cara, pra mim, ele vai decidir como eu vou enxergar essa seleção daqui para frente. Porque eu juro para vocês que eu estou super contido, querendo ser otimista e fazendo um exercício de paciência com esse atual contexto da seleção brasileira. Acreditando nos caras, acreditando que a gente tem talentos individuais que jogam muito bem nos clubes, nos principais times da Europa. Estou fazendo esse exercício de paciência. Só que a sensação que eu tenho, e aí eu gostaria de trazer essa pergunta para vocês. Seleção de 2026, em comparação com a seleção de 2022, em comparação à seleção de 2018, e em comparação com 14. Eu vou pegar as últimas 3, tirando essa de 14 para cá. A gente não pode negar que nós tínhamos um extra classe, para dizer assim, para os críticos. Um extra classe. Um cara fora de série chamado Neymar no auge, certo? Nas outras nós tínhamos Neymar no auge. Vocês concordam que hoje, essa seleção, sem o Neymar, mas, abre aspas, sem o Neymar, nós somos uma seleção mais fraca que as últimas 3 seleções? Sim ou não? Se nós entrarmos na mesma régua, eu penso que sim.
Se essa seleção é mais fraca, o nosso talento individual mais proeminente talvez seja o treinador. Cabe a ele tirar o coelho da cartola para fazer com que esses caras joguem, porque essa foi a função que se esperava dele quando ele foi contratado. Faz sentido essa colocação? Não, porque assim, nas últimas 3 nós éramos mais fortes. Então, hoje, levando em conta que a gente tem de amostragem no futebol mundial, que foi apresentado até agora, com exceção da decepção, além da Espanha, que foi Portugal, nós estamos ali entre o pacote de baixo, o pacote de quem começou tropeçando. Só que nós não somos mais fortes que nós éramos nos últimos 3 mundiais. E eu acho que sim. Eu acho que a seleção de 14... Então, Perdemos a conexão com o Ivan um pouquinho. Pode ir, Pipo. Daqui a pouco volta. Não, eu acho que a seleção de 14 era a mais fraca de todas. Seleção de 14, bom, empatou com o México na primeira fase, ganhou da Croácia roubado, empatou com o Chile, ganhou 2-1 da Colômbia, ufa, e tomou 7. Depois ainda tomou 3 da decisão do terceiro lugar. Que isso? Não faça assim. Ou seja, a seleção de 14 tomou 10-1 nos 2 últimos jogos. Que isso? Pois é, essa para mim é um ponto fora da curva em matéria de ruindade. A pior seleção brasileira que eu vi, talvez foi muito aí ruim o desempenho em 2014. Com a Copa de 90. A de 14 era dura, mal treinada, um técnico já, enfim, já longe do seu melhor momento. Bom, voltando para os tempos atuais, eu acho que a de 22 era melhor que essa, até porque é o seguinte, essa aqui tem um elenco parecido com a de 22, repetiu todo mundo. Um monte, né? Só que eles eram 4 anos mais novos. Então o Casimiro de 22 era melhor do que esse, Paquetá jogava mais que agora, né? O Danilo era um jogador mais inteiro do que agora. O Alisson era naquele momento apontado como um dos maiores goleiros do mundo, né? E tinha sido inclusive campeão de Champions, agora não é mais. Então, essa seleção, para mim, ela é individualmente abaixo da seleção de 22, superior à seleção de 14 e está mais ou menos igual aí à seleção de 18. Ó, a gente tem aquele jogador que é tipo Voldemort. Você não pode falar o nome que acende sentimentos diversos aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Tirando o movimento verde e amarelo, muda a percepção. Já há uma informação hoje de quem ficou em Nova York, como o Morelli, de que, apurando com os médicos da seleção, que o Neymar está fora do jogo contra a Escócia. Essa é a apuração que está até no The Athletic em Nova York, em alguns sites aqui no Brasil, dando que ele está fora. Então, a gente tem até daqui a pouco os memes, ele está sendo preparado para isso. Mas se o Brasil não jogar hoje de novo, a solução da seleção vai começar. O Ancelotti vai começar a entender que ele tem na mão, ele tem a carta na manga, que é o Endrick. E ele também tem o Mico. Porque enquanto ele ficar cozinhando, o Neymar não jogar e a seleção não engrenar, ele vai passar a responder perguntas sobre isso. Levou para quê? Mas a gente falou aqui no programa que existia essa possibilidade do Neymar não ir para a Filadélfia. A Confederação Brasileira de Futebol não confirmou isso, perguntei ontem, não confirmou, mas tinha a informação. E depois, só no final, anteontem, só no final do dia ontem, que ela deu essa informação. A gente tem 2 formas de ver isso, né, Marília? Primeiro, o Neymar é uma mentira na seleção brasileira. O Neymar não vai conseguir se recuperar a tempo. E foi uma aposta equivocada do Carlo Ancelotti, sabe-se lá por quê, e depois a gente vai tentar descobrir. É um jeito de ver essa contusão e essa lesão do Neymar, e ele foi convocado dessa forma, e a gente vai ter que questionar o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, os médicos do Santos, que falaram que ele jogaria antes da convocação no dia 18 de maio. A gente vai ter que questionar o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, se o Neymar não tiver condições de fazer nenhuma partida nesta Copa do Mundo. E a outra forma de a gente ver tudo que está acontecendo com o Neymar é essa fé que o Ancelotti tem de que ele vai ser esse cara capaz de decidir alguma coisa em algum momento dessa Copa do Mundo. A mesma coisa que ele disse pro Endrick. O Endrick está sendo preparado, está arrebentando nos treinos, vai chegar o momento dele. Pegando o gancho com o que o Ivan falou, de deixar o Endrick com muita fome, talvez ele também faça um pouco disso nessa preparação longa, que a gente não sabe o que vai acontecer com o Neymar. Então tem duas formas de ver essa decisão de deixar o Neymar ir na Filadélfia. Ele está totalmente fora e não vai jogar,
ou ele realmente, o médico e o Ancelotti, eles acreditam nessa intensidade de trabalho, nessa sequência de trabalho, para que ele jogue, se não contra a Escócia, a informação que eu tinha era contra a Escócia, que ele ficaria no banco, não sei se jogaria, mas ficaria no banco já com chuteira, já para entrar, mas talvez ele não tenha melhorado suficientemente para fazer isso. Se ele não vai jogar ou se ele vai jogar nas fases seguintes, se o Brasil se classificar. Eu acho que o Neymar, enquanto jogador de Copa do Mundo, é uma fraude. Está cada vez mais evidente. E eu acho que o técnico da seleção brasileira ele é inteligente o suficiente para saber que é um jogador com quem ele não vai poder contar em momento algum. Está lá por outros interesses e a gente, com o tempo, vai acabar entendendo melhor isso. Mas o Neymar não é um jogador para se contar numa Copa do Mundo, até porque, como a Marília trouxe essa informação agora, imagina se ele fica fora ainda por falta de condições do jogo contra a Escócia. Ora, imaginando numa perspectiva otimista de que ele readquira, seja liberado do departamento médico para voltar a treinar em seguida. Ora, até ele readquirir a condição dele, já se passou a próxima fase e talvez as oitavas. Então, ninguém vai arriscar colocar um jogador numa Copa do Mundo depois de um longo período de inatividade como esse, para fazer, por exemplo, um jogo de quartas contra uma seleção graúda aí, pode ser uma seleção importante, uma seleção de primeira linha, né? Seria uma irresponsabilidade. Então, eu acho que acabou essa história do Neymar ainda ser alguém disponível para disputar essa Copa do Mundo. Repito, Neymar na Copa do Mundo de 2026 é uma fraude. Sabe o que eu acho curioso? É que o Ancelotti, a sensação que eu tenho é que ele não está se ajudando. Porque, na mesma maneira que brotam e surgem as informações da expectativa frustrada da volta do Neymar, ao mesmo tempo ele não vem tentar usar, eventualmente, a estreia do Endrick como um tapa-buraco disso tudo, porque ele se coloca numa situação duplamente complicada. Ele está o tempo inteiro deixando a água subir até o pescoço. Poxa, se o Neymar não vai jogar, foi convocado, e toda aquela narrativa inicial desapareceu, talvez a única justificativa para gerar um fato novo poderia ser focar as atenções no moleque que está brilhando, que é brilhante, que vai jogar a próxima Copa do Mundo, mas ele não se ajuda. Então, mais uma vez, eu não sei qual que é. A sensação que eu tenho é assim, ó, a imprensa está perguntando, o brasileiro está dando dica, nós estamos esperando e nada acontece. É Neymar que não volta, que não recupera e que também não vai estar apto fisicamente no curto espaço de tempo. É Endrick que não estreia, que é elogiado, mas que não vai bem. E aí é uma insistência em jogadores de confiança que, como o Piperno disse aí, são piores que os jogadores da Copa passada, porque é uma comparação com os próprios jogadores. Então, o Casimiro é pior que o Casimiro de lá. O Danilo de hoje é pior que o Danilo de lá. Então, se a seleção é pior e o Coelho da Cartola tem que vir da diferença que o treinador vai fazer nesse time, e ele não está fazendo mudança nenhuma, porque não está gerando nenhum tipo de diferença que a gente esteja observando, mais uma vez, esse jogo de hoje contra o Haiti, ele é um divisor de águas para saber quais são as expectativas que a partir de agora nós teremos no Brasil nessa Copa do Mundo. Se seremos frustrados, já precisamos preparar o nosso caixão, ou se temos ainda um sopro de esperança para competir com times de alto escalão da Europa, que já deram demonstrações a que vieram. França e a Inglaterra também, né? Assim como a Argentina, estão aí, estão com fome de bola. Vocês têm dúvida que se na próxima rodada nós tivéssemos já antecipado numa 16avos, numa oitava de final, com o contexto que nós temos hoje, fosse pegar um desses três times que eu falei, ou Inglaterra, ou Argentina, ou França, a gente seria atropelado. Quem que apostaria no Brasil? Fala para mim. Pois é. A gente tá voltando aqui, a gente teve um pequeno probleminha no final da sua frase, a gente vai sair por um pequeno intervalo para quem está com a gente na LGTV, daqui a 4 minutos.